A paz do Senhor, queridos professores, estamos aqui para mais uma aula de subsídio. E hoje nós vamos comentar a lição de número 6, que tem como tema Fazendo Acontecer. Proatividade já. A nossa lição de hoje está baseada, aí você pode olhar no nosso texto-chave, está baseada em Provérbios 12, 24, que diz assim: As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Estou aqui hoje com o Daniel e a gente vai fazer um rápido comentário com vocês, já deixando bem claro, como a gente costuma citar, que aqui a gente faz às vezes um comentário por tópicos, traz alguns insights que não estão diretamente registrados aqui na lição, na revista, para te ajudar a pensar esse tema. Então esse é o nosso objetivo, ajudar você, professor e professora, a pensar esse tema, ver caminhos às vezes diferentes que você pode seguir na sua aula. Lembrando que quando você for ministrar na sua aula e na sua classe, você não precisa seguir a ordem que a gente está seguindo aqui, às vezes a gente usa os tópicos comentando. Não, você tem a liberdade de, pegando todas essas informações, lendo a lição e assistindo esse subsídio, você tem a liberdade de montar a sua aula da melhor forma para estabelecer o contexto aí da sua classe, tá certo? Então esse é o nosso objetivo. Vou conversar com o Daniel aqui. Eu acho que seria interessante, Daniel, a gente citar alguns livros que talvez o professor, a professora, ou possa citar para os alunos para trabalhar esse tema, porque falar sobre preguiça, às vezes as pessoas pensam que não tem muito conteúdo para falar sobre isso. E a gente vai ver na lição de hoje que o tema da preguiça, ele vai abranger muitas áreas da nossa vida e vai influenciar totalmente a nossa vida, né? Então você podia citar algumas indicações para a gente. Paz do Senhor, meus irmãos. Como o Vitor estava dizendo, este é um tema que às vezes nós pensamos a princípio que não é muito profundo. Mas pelo contrário, há muita profundidade e muitos elementos que nós podemos abordar nesta lição sobre a preguiça. Eu quero indicar aqui para os irmãos, para os professores, 2 livros que podem ser interessantes se você conseguir pesquisar e até mesmo comprar. O primeiro livro se chama 6 Sermões contra a Preguiça, que é do pastor Tiago Cavaco. Ele é pastor, um pastor português, e ele tem esse livro, e você pode até encontrar no YouTube mesmo, se você pesquisar no YouTube 6 Sermões contra a Preguiça, que vai ter uma mensagem. E este livro e esta pregação do pastor Tiago Cavaco, ele pode trazer alguns elementos que não estão aqui na lição. E o segundo livro é o livro do pastor Davi Lago, que tem um tema como formigas. Ele vai pegar o texto de Provérbios 6, Provérbios capítulo 6, que fala sobre a formiga, na verdade, e ele vai fazer um tratado ali teológico com implicações para a nossa vida. Então são esses 2 livros que eu quero indicar para os irmãos, para os professores, que podem te ajudar na sua elaboração da sua aula. Interessante. E a gente vai comentar hoje, a lição está distribuída em 3 partes distintas, onde a gente fala sobre uma conceitualização aí do tema da preguiça, depois a gente faz um panorama aí do trabalho e depois trazemos lições práticas. Então a gente está estudando o livro de Provérbios e tentando entender, esse é o tema da revista, a sabedoria para um estilo de vida, para a nossa prática de vida. Então quero lembrar sempre os professores de enfatizar isso na sua classe, que tudo isso que nós estamos vendo e refletindo é para implicar nas nossas ações cotidianas. E antes eu acho que, para refletir isso e mostrar isso, antes da gente comentar essas 3 partes, acho que a gente poderia lembrar, e somos jovens aqui, Daniel, lembrar da nossa realidade. Há pouco tempo a gente estava estudando, estava na escola, e às vezes, usando aqui um exemplo prático, né, para a gente pensar, eu lembro da minha época de escola, que às vezes ia muitas vezes à sala de aula desinteressado, né, despreocupado com estudar, né, a gente chegava lá e queria conversar, queria brincar, queria ficar tranquilo, ficava com preguiça daquelas aulas de matemática, daquele professor falando, e aquela preguiça na sala de aula, naquele contexto, de ir para a escola, de estudar, depois trouxe implicações para quando a realidade bateu a porta, que a gente tem que prestar um vestibular, que a gente tem que estudar e passar para a gente ter condições de entrar numa universidade. Então, a preguiça aí da nossa adolescência, aquela falta de responder ali às necessidades da nossa vida, no momento que a gente deveria responder, gera implicações posteriores, e a gente se vê atrasado, precisando de ajuda, ou tentando correr atrás do tempo, e muitas vezes não dá para correr atrás do tempo perdido, né? Então acho que existe isso realmente na nossa vida, no nosso cotidiano, né, Dani? Com certeza.
Isso é muito evidente, principalmente quando nós somos adolescentes, nesse ambiente escolar, né? E eu trago aqui um breve exemplo da minha vida. Nós estudamos juntos e era engraçado que às vezes nós queríamos ficar cantando, ficar tocando, levando o violão e não levando tão a sério os estudos. E no momento que eu me vi, olha, eu quero fazer uma faculdade, eu quero passar em tal vestibular, né, realizar o sonho da minha vida, quero estudar em tal universidade, e aí eu vi que me fez falta aquele tempo de estudar, aquele tempo de responsabilidade na escola, que eu, por preguiça, muitas vezes, deixei de lado. Então, o que eu tive que fazer para mim conseguir o meu sonho? Eu tive que estudar de novo. Tive que fazer 2 anos de cursinho, estudando aquilo que eu deveria já ter estudado, aquilo que eu já deveria ter compreendido, mas por causa da preguiça, por causa da displicência, eu deixei passar. E aí isso implicou na minha vida, tive que, assim, digamos, perder 2 anos da minha vida estudando aquilo que eu já deveria ter estudado, né? Então, como que isso ele é real, né, em nossas vidas e na vida dos jovens. Com certeza, esse é um tema importante para nós, que deve ser tratado em sala de aula, porque nas nossas vidas, na vida dos jovens, a preguiça ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Interessante isso. Então, acho que esse tema ele está muito relacionado aí ao nosso cotidiano, à nossa realidade aí de jovens. Eu acho que tem muito a agregar. Então, a lição de hoje, a nossa leitura bíblica está em Provérbios 6, 6 a 11. Não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas é aquela observação sobre a formiga, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso, que os irmãos conhecem. Um texto muito rico, muito interessante. E quando a gente fala desse tema aqui, da proatividade como uma resposta à preguiça, essa lição aqui, Dani, ela está percorrendo 3 pontos. A gente vê essa questão do pecado da preguiça, constata o estado de espírito daqueles que não têm um sentido para a vida. Então, tratar do tema da preguiça está relacionado com o tema do sentido da vida. Eles estão totalmente entrelaçados. E aí a gente vem com uma resposta para isso, que é a proatividade. Tá certo? Então, tópico 1, a primeira pergunta que a gente faz é: o que é a preguiça? Essa é uma pergunta interessante que a gente tem que responder. E eu queria fazer aqui uma distinção já de início sobre quando a gente toca nesse tema, principalmente hoje no nosso contexto que a gente tem vivenciado, a gente precisa distinguir preguiça de depressão ou alguma doença psicológica. Acho que é importante a gente fazer essa distinção. Porque tem doenças psicológicas que as características dela implica na sua falta de ânimo, falta de prazer de fazer coisas, falta do prazer de viver, e isso vai ser constatado por um profissional, e isso tem as suas características. A preguiça não é isso. Então a gente, e o professor, às vezes, diante da sua realidade, dos alunos que estão ali, tem que saber, às vezes, perceber isso, porque muitas vezes nem os pais conseguem perceber, né, e conseguir distinguir isso. Então é importante a gente saber que a gente está falando de coisas distintas. Existe uma realidade que não é simplesmente aquela falta de ânimo, é simplesmente porque a pessoa está preguiçosa, porque ela não quer viver, porque ela não quer ter prazer pela vida ou fazer as coisas necessárias. Então, às vezes ela tem algum problema psicológico que precisa ser tratado, né? Então isso a gente precisa distinguir. A gente coloca aqui uma definição de início que é diferente da depressão, que é uma doença psíquica, né? Vai ser diagnosticada por um especialista médico, acompanhada e tratada. A preguiça é um estado de apatia, que não só é uma ociosidade física, mas uma condição de desânimo. Aí eu coloquei aqui, é uma decisão do não. De não querer trabalhar, não querer estudar, não querer procurar um emprego, assumir suas responsabilidades da vida, por preferir os seus prazeres, a sua prostração e os seus prazeres. Então, a preguiça, a gente consegue perceber ela porque ela faz uma troca. A pessoa, ao invés de fazer aquilo que era necessário ela fazer, que a responsabilidade dela exigiria, as coisas realmente do valor da vida dela, ela troca aquilo pelas coisas mais prazerosas do momento dela. Que às vezes é dormir bastante, que às vezes é assistir o filme, a série que ela quer assistir, que às vezes é ficar, eu não tô afim de fazer nada, eu quero ficar na boa, não quero responsabilidade, eu quero ficar tranquilo. Então a preguiça, ela entra nesse contexto e nessa realidade. Tem alguma observação aqui, Dani, sobre essa conceituação que a gente vai no primeiro tópico sobre a preguiça? É interessante, Vitor, notar que a preguiça, essa conceitualização que você acabou de expor, que é um estado de desânimo e de apatia, ela tem muito a ver
com o resultado da nossa geração, se a gente olhar para a nossa geração. A nossa geração tem um termo que é interessante notar, que é a geração soft. O que é isso? A nossa geração, Vitor, ela não está acostumada às dificuldades, ela não está acostumada a sentir dor, ela não está acostumada a ser incomodada. Veja, nós somos a geração que do 100% algodão, né, da roupa 100% de algodão, nós somos a geração do micro-ondas, né, ali que é fácil, não precisa nenhum trabalho para você esquentar a sua comida, para você fazer a sua comida, você tem um micro-ondas, né? Então, a nossa geração é uma geração que está desacostumada com o labor, com as dificuldades. E isso faz com que implica nesse desânimo e nesta apatia. Porque nós, como jovens, nós não queremos ter que trabalhar, ter que fazer... Nossa, isso aqui vai dar muito trabalho. Vai ter que fazer comida, vai dar muito trabalho. Vamos para o que é cômodo. A nossa geração vive nessa geração da comodidade. Diferente de uma geração anterior, dos nossos pais, até mesmo dos nossos avós, que muitos deles tiveram que sair do Nordeste, do Norte, vieram aqui para o Sul, para o Sudeste, trabalhar desde os 12 anos de idade, desde os 10 anos de idade, na roça. Quer dizer, é uma geração que já está acostumada, foi acostumada ao labor, né? A nossa geração, não. A nossa geração, ela sempre quer o cômodo, o comodismo, viver nesse comodismo. E isso resulta nesse estado de apatia e nesse estado de desânimo. Então é importante entender isso. Da onde que vem essa preguiça, né? Esse estado de apatia. Esse contexto que o Daniel citou, acho que é muito interessante e talvez, professor, talvez seja uma sugestão a gente contextualizar. Às vezes a gente vai dar aula e não consegue tratar realmente os pontos que os jovens estão vivendo nesse momento, né? O seu contexto atual. A gente cita versos, a gente comenta alguns pontos e às vezes não consegue exemplificar o cotidiano do jovem para conseguir mostrar para ele o que esse tema que a gente está trabalhando está relacionado na vida dele. E o Daniel estava citando sobre esse contexto, como é essa comodidade que a gente vive. E eu lembrei acho que eu já citei em alguma aula aqui, o Jordan Peterson, no seu livro 12 Regras para a Vida, que ele vai citar que a gente tem, que o jovem hoje, a nossa sociedade, nas redes sociais, eles querem mudar o mundo, né? E opinam sobre tudo do mundo, mas não arrumam o seu quarto, né? Eles não conseguem arrumar o seu quarto, eles não se preocupam com arrumar o seu quarto, tá o seu quarto totalmente bagunçado, e está dando lição de moral em todo mundo, como o mundo deveria ser, como as coisas deveriam ser, mas não conseguem e não fazem o necessário, que seria simplesmente arrumar o seu quarto, arrumar suas coisas. Isso já é... A gente conversa com os adolescentes na igreja, já é um motivo de cansaço, de revolta, eu não preciso fazer isso, eu não quero fazer isso. São coisas, às vezes, mínimas, que a gente precisa perceber que a gente não cumpre as responsabilidades. E aí eu acho que isso vai estar relacionado com a gente tratar o tema da preguiça. Responsabilidade e preguiça são coisas opostas, né? São coisas opostas. Para a gente encerrar esse ponto da preguiça para ir para o segundo tópico, eu quero ler a frase que está aqui no último parágrafo, que eu acho que ela é muito forte e precisa para o que a gente está falando. O preguiçoso, diz aqui, sofre a ideia de que o mundo lhe deva alguma coisa. Então ele fica esperando, sem ação, sem produzir algo digno, pensando que algo cairá do céu. A esses, diz o texto bíblico, vai ter com a formiga, Provérbios 6:6. Então, quando a gente vai tratar do tema da preguiça e você vai estabelecer, mostrar para os seus alunos ali o que é essa contextualização, por que a preguiça é um pecado. A preguiça é um pecado porque ela é um não à vida, é um não às suas responsabilidades. E esse não é justamente porque a gente fica achando que o mundo nos deve algo. O mundo tem que responder todas as nossas expectativas, as coisas têm que chegar pra gente, é o exemplo que o Daniel disse, das facilidades. Então tudo tem que ser fácil mesmo, a gente não precisa ir pra luta, as coisas têm que chegar até mim, né? O auxílio tem que chegar até a minha vida e a gente vive essa realidade. Então a preguiça é um problema por isso, porque viver é um convite a assumir as responsabilidades e responder as perguntas da vida. E um adendo aqui, Victor, que a preguiça ou preguiçoso, ele não é apenas o ocioso, aquele que não faz nada. Veja, tem muitas pessoas que elas trabalham muito, trabalham, mas elas trabalham exatamente para gastar o tempo.
E elas não, essa atividade de trabalho é uma atividade refletida. Elas não pensam, elas não refletem se o trabalho delas, se a atividade que elas estão fazendo tem sentido e tem um propósito. Aliás, elas sentem uma preguiça de pensar nisso, porque dá trabalho separar e pensar, olha, mas minha vida está com sentido? Olha, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ele tem algum propósito? Ele tem algum sentido? Este pensar e esse refletir, ele é um trabalho também. E muitas pessoas, elas deixam de lado. E esse é um outro ponto da preguiça. São pessoas que trabalham, que estão trabalhando, estão fazendo atividade, estão agindo, mas para elas qualquer coisa vale. Qualquer coisa está bom. Elas vivem na atividade refletida, uma atividade automatizada, e elas têm preguiça de se pensar na vida, de se refletir na vida, né? Então, tem muitas pessoas que vivem nesta condição. Elas vivem por viver, né? Vivem sem refletir, na verdade, e há essa falta de interesse. Este também é um outro lado do preguiçoso e da preguiça que você pode salientar na sua aula. Interessante, interessante. E a gente está tratando dessa questão da preguiça porque o grande problema dela é que ela tem consequências. Isso é o grande mal. A preguiça, o seu não às suas responsabilidades, o não à vida, a troca do que é essencial pelos seus prazeres e pelo comodismo e pelas facilidades, elas têm consequências. Então, por isso ela é tão danosa. E por isso que o livro de Provérbios, que é a base que a gente está trabalhando aqui, ele enfatiza tanto o tema da preguiça. Você vai acompanhar na revista, tem várias citações do livro de Provérbios que questionam e combatem esse tema, porque é realmente, e Paulo vai trabalhar nas suas cartas, aquele que trabalha, que não trabalha, ele não come. Então, aquele que não age na vida, que não exerce as suas responsabilidades, tem as suas consequências. Então, isso é o grande mal, o tema da preguiça. Terminando aqui, Dani, acho que a gente pode falar da segunda parte, que é a gente ampliar aí o significado do trabalho. Então, o que o livro de Provérbios vai demonstrar pra gente? Existe um problema que nós não devemos seguir, é um caminho problemática, um caminho que vai trazer danos para nós, que é a preguiça. O livro de Provérbios vai nos trazer conselhos, e vai trazer conselhos para uma vida que vale a pena ser vivida. A resposta para isso, a resposta para a preguiça é o trabalho. Essa é a sugestão do livro de Provérbios. Então, como você vence essa realidade? Trabalhando. Aí a gente vai trabalhar 2 pontos importantes. A gente pode ver esse tema de forma imediata, o contexto imediato ali do livro de Provérbios, quando vai falar de trabalho, é no sentido mais econômico, primeiramente. Então, a gente imagina essa sociedade, esse povo, que o trabalho é essencial para o sustento, né? A agricultura, toda essa realidade, ela faz toda a diferença para a vida das famílias ali. Então hoje a gente tem pessoas que conseguem sobreviver, às vezes com auxílio do governo. Tem alguns meios hoje que você consegue, sem trabalhar, ter um suporte. Naquela realidade, naquela sociedade, não. Trabalhar era essencial e necessário para você comer, para você sobreviver, para você viver, para sua família continuar de pé. Então, no contexto imediato, a resposta para o preguiçoso, aquele que não quer trabalhar, aquele que não quer conquistar as coisas para sua vida e para sua família, você precisa trabalhar, você precisa exercer o seu papel no mundo. Isso é o contexto imediato. Mas, além disso, o trabalho não é só isso. No contexto mais amplo, a gente vai dizer que o trabalho, ele, além de ser essa questão de emprego, que é o contexto ali, ele também é uma ação no mundo que gera valor. Então, trabalhar, a gente vai ver um contexto maior da Bíblia, é gerar valor. Isso é importante. Isso pode trazer um retorno financeiro ou não, mas é você produzir algo de valor no mundo. E essa definição, ela amplia aí o nosso leque para a gente visualizar como o trabalho é uma resposta à preguiça. Então, você gerar algo de valor no mundo é um convite do próprio Criador e do próprio Deus para nós. Isso é interessante. Isso é importante, Vitor, o professor relatar, porque se tem a ideia de que o trabalho ele é ruim e ele é a consequência do pecado de Adão. Né? Se pensa, por que nós temos que trabalhar? Olha, por causa do pecado de Adão e Eva. Foi um castigo de Deus por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva. E não. Se a gente for ver Gênesis 1, já um pedido de Deus, na verdade, para Adão e Eva trabalhar. Eles deveriam cuidar da terra.
Deus cria a terra e dá na mão de Adão e Eva a responsabilidade de agir na terra. Quer dizer, de valorizar a terra, de cuidar da terra. E este é um trabalho antes do pecado. Então, o trabalho já é algo dado por Deus antes do pecado de Adão e Eva. Então, ver o trabalho como algo, como castigo de Deus ou como algo ruim, não é bíblico. Não é a verdade bíblica. O trabalho é algo dado por Deus a Adão e Eva. Então, o trabalho, ele é uma bênção. Agir no mundo trabalhando é sim uma bênção de Deus. Interessante. Legal. Página 37 tem uma frase que é interessante que diz assim: Deus criou o homem para produzir, agir no mundo. A preguiça é uma oposição a esse propósito. Por isso, tão criticada no livro de Provérbios. Então, a gente precisa mostrar que todo esse projeto criacional de Deus está relacionado com o homem agir no mundo. Então, o ser humano, ele é convidado por Deus para produzir valor, produzir vida, produzir algo gratificante para si, para os outros. Então, isso é o propósito criacional de Deus. Então, o homem, ele é colocado por Deus nessa terra para sim produzir. Para sim, a gente tratou do tema da família, para todas essas questões. Então, o homem tem que gerar, o ser humano tem que gerar valor. Isso é o convite de Deus para nós. E aí você vai conseguir explicar para o aluno, na sua sala de aula, por que a preguiça é o grande problema. Porque ela nos impede, é um convite para não agirmos, para não vivermos. Então isso é o que precisamos tomar cuidado e é a coisa danosa do tema da preguiça. Tá certo? Então, se a gente passear pelo Novo Testamento, a gente vai ter uma clareza ainda um pouco mais linda do tema de produzir no mundo. Trabalhar para o Novo Testamento é servir. Então, aqueles que servem, aqueles que estão dispostos a servir, aqueles que falam assim, entre a preguiça, entre a minha comodidade, entre os meus prazeres, eu estou com o coração aberto para servir, esses podem ser usados por Deus. É esse que Deus quer usar. Deus quer usar aqueles que, quando Ele diz assim, segue-me, Ele segue. Ele deixa suas coisas e segue. Por exemplo, o jovem rico, ele estava no seu ambiente de comodidade, ele tinha riqueza, ele tinha suas coisas, ele tinha sua vida, estava tudo bem, ele dizia, eu faço tudo, está tudo certo. E quando Deus diz, mas dá os seus bens aos pobres e segue-me, isso mexe, isso gera responsabilidade, isso impede de produzir, ele foi impedido de produzir algo de valor na vida, por ter que trocar aquela comodidade que ele tinha. Então a gente está aqui ampliando esse tema do preguiça, do trabalho e verificando como isso é interessante e valioso e como nós precisamos tomar cuidado e nos atentar. Sim. E esse chamado, Vitor, é interessante que o chamado de Deus para nós é um chamado para agir, para produzir. E esta capacidade de agir, de produzir, esta capacidade é o que dá valor e é o que tem valor. Muitas vezes os jovens, eles são caracterizados por sonhar, né? Nós sonhamos, nós imaginamos o nosso futuro, só que essa também é uma característica do preguiçoso. Ele só fica pensando, ele só fica imaginando, ele só fica sonhando. Então o jovem na igreja, ele fica, nossa, mas se eu tivesse oportunidade, eu queria cantar, eu queria fazer aquilo, eu queria ajudar mais, eu queria servir mais. Ele fica só imaginando, só pensando. Isso não tem valor. O que ele é chamado, o que Cristo está nos chamando, e o que Provérbios está nos chamando é a agir de fato. O que o jovem ele pode agir? Não apenas ficar pensando, não apenas ficar imaginando, não apenas ficar pensando, não, mas agir. O nosso chamado é para produzir e ter essa ação, porque essa capacidade de realizar, essa capacidade de agir é o que tem valor e é o que dá valor, Vitor. Legal, Dani. Então aqui isso que o Dani falou agora, a gente entende o tema da lição de hoje. Proatividade já. Ou seja, o livro de Provérbios e esse título tem essa relação. Então não é simplesmente é um convite de Provérbios assim, tem áreas da nossa vida, tem uma fase da nossa vida que a gente tende a essa preguiça e essa realidade. Mas agora, já, a gente pode agir. A gente pode responder, a gente pode produzir algo de valor no mundo. E é isso que Deus nos chama e nos convida. Próximo ponto 4 que está aí na nossa lição, está com o título É Hora de Viver. Aqui foi colocado dois autores que trazem uma resposta, uma lição para a gente, que a gente pode pensar antes de irmos para questões práticas. O Rick Warren, no seu livro, o famoso livro Uma Vida com Propósito, ele vai dizer que o propósito é a única maneira de viver de verdade. Então,
ter um propósito, ter algo a realizar, ter um sentido para a sua vida, ter algo que você almeja, você fala, eu quero chegar lá e produzir isso aqui é sentido, isso aqui é a maneira de viver. Ele vai dizer isso. E a gente usou um outro exemplo que é o psicoterapeuta Viktor Frankl, que ele vai dizer que viver implica em arcar com a sua responsabilidade e responder adequadamente às perguntas da vida. É você cumprir as suas tarefas. Isso é o que o Frankl traz, é uma questão interessantíssima, porque viver é isso. A vida, a nossa vida, ela nos faz algumas perguntas, ela exige algumas coisas de nós e exige de cada pessoa individualmente. Cada um dos seus jovens aí, a vida faz algumas perguntas para eles, algumas responsabilidades para ele, traz alguns porquês, alguns comos para ele, que só ele pode realizar, só ele pode agir, só ele pode produzir algo de valor ali daquela realidade da vida dele. E viver é responder essas perguntas da vida. Viver é cumprir essas responsabilidades e acatar essas tarefas. Então, a gente olhar ali, são dois autores diferentes, um tratando de uma questão usando a Bíblia para fazer isso e outro usando ali a sua experiência prática. Eles chegam realmente a um acordo, a uma conversa, nos explicando esse contexto e essa resposta que o livro de Provérbios nos traz, em oposição a esse abatimento, esse descaso, essa canseira, essa preguiça. A gente precisa responder às perguntas da vida e agir no mundo. A gente tomar as rédeas da nossa vida, tomar as iniciativas da nossa vida e agir. Agir com responsabilidade, agir com vida, com força, com ânimo. A gente é convidado por isso. Então aqui, esse ponto aqui é enfatizar isso que a gente está trabalhando do livro de Provérbios, confirmando aqui outros autores. A gente tem um porquê viver, a gente tem responsabilidade sim a realizar, a gente não pode pensar que não, a gente tem responsabilidades a realizar e a gente é convidado a agir diante disso e não se acomodar e desistir de viver. É isso. E aí o que nós perguntamos, o que os jovens perguntam, e nessa parte que o professor for expor, e a pergunta que vem mas como que eu posso reconhecer o meu chamado, como que eu posso reconhecer o sentido da minha vida? E a resposta é justamente o que a lição está nos trazendo, que é o trabalho. Quando a gente trabalha, Vitor, quando nós respondemos, como você estava dizendo, as perguntas da vida e as responsabilidades que nos são impostas, quando a gente responde com ação, quando a gente age no mundo, o chamado ele começa a nos aparecer. Aquilo que Deus nos chamou começa a aparecer. Às vezes os jovens esperam de Deus uma voz que vem e fala, olha, o seu chamado de vida é isso, olha, você vai ser um pastor, olha, você vai ser um cantor, olha, você vai ser isso. Mas às vezes não. O chamado ele nos aparece quando nós trabalhamos, quando nós agimos, quando a gente começa a trabalhar na igreja, com aquilo que tem para fazer. Olha, o que tem para fazer aqui na igreja? E o jovem começa a agir, quando ele começa a fazer, quando ele começa a trabalhar na igreja, o chamado começa a aparecer para ele. E aí ele começa a perceber, olha, minha vida tem sentido, olha, minha vida realmente ela tem valor, olha, realmente Deus tem um chamado para mim. Mas quando nós nos colocamos de forma apática, quando nós nos tornamos essa pessoa preguiçosa, nós realmente não encontramos o chamado e não encontramos esse sentido. Então a resposta para encontrar esse sentido e esse chamado é exatamente isso, trabalhando, agindo, de alguma forma, respondendo àquilo que nos foi chamado e aquilo que nos foi imposto. Vindo aqui para o final da nossa lição, que a gente vai tratar agora das questões práticas, a gente usou 3 exemplos aqui. Então isso que o Dani trouxe como uma resposta, né, de vencer essa preguiça, essa apatia, é realmente trabalhar e a gente encontra o sentido, a gente pode pensar em alguns exemplos aqui. Por exemplo, Dani, trabalhando na igreja. Talvez, e muitos jovens, eles tenham a dificuldade de participar das coisas da igreja. E a gente está falando da escola dominical. E quantos adolescentes e jovens não participam da escola dominical simplesmente com um problema? Mas eu tenho que acordar cedo, 9 horas é muito cedo. Então aqui você já tem um ponto, já que você expôs a lição, você tem algo interessante para você fazer ele refletir. Nossa, se a gente for parar para pensar tantas coisas que a gente faz na nossa vida, no nosso dia, o tempo que a gente dedica para as tarefas da igreja é ínfimo, é pequeno, é pouco. E talvez acordar cedo, vencer essa preguiça, vencer esse momento de prazer que não vai exigir tanto de você, mas para estar aprendendo da palavra de Deus, para estar absorvendo e compreendendo as coisas de Deus, vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E a gente diz que a preguiça, ela tem consequências. E
Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, Dani, que diz que os jovens, quando eles entram na universidade nos Estados Unidos, quase 50% desses jovens, eles param de ir para a igreja quando eles entram na universidade. Porque o diálogo com a universidade, os temas que é trabalhado, as propostas e os estilos de vida que são convidados a viver, são vários, são variados, são muito diferentes da fé que estava lá apresentado na sua escritura, na palavra de Deus, na igreja que ele convivia. Mas além disso, que é uma coisa que os números não mostram, mas as pessoas que estão convivendo na igreja percebem, é que muitas vezes esse número de jovens que se dizem cristãos, que entram na universidade, eles de fato não são aqueles cristãos que participavam da sua escola dominical, que eram ativos na igreja, eles eram números que o censo pegou e que fala, não, eu sou crente, eu sou cristão. Mas às vezes não eram pessoas que deixavam seus momentos de prazer para aprender da palavra de Deus, para aprender das coisas de Deus. Então, é isso que a gente está falando. Deixar de viver aquilo que você deve viver, que a vida te convida como responsabilidade, para você trocar aquilo pelos seus momentos de prazer, pode gerar consequências amanhã. Então, você deixar de aproveitar agora o seu momento, a oportunidade que você tem de participar da sua escola dominical, de poder servir na sua igreja, de poder cantar, de poder louvar, de poder estar com seus amigos ali que são cristãos, de poder ajudar o seu pastor. Você negar essa oportunidade hoje, você deixar disso pelos seus momentos de prazer, pela sua preguiça, pelo seu desânimo, pela sua apatia, pode gerar amanhã perdas. E a Bíblia vai nos lembrar, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então isso aqui vai nos fazer essa relação aí, por que nós precisamos trabalhar, por que precisamos estar ativos na nossa congregação, na sua igreja, participando disso, tem valor e vale a pena fazer isso. E este ponto Vitor, que você acabou de dizer, de que às vezes os jovens eles deixam de ir para a escola dominical, deixam para a igreja por preguiça, este é um sintoma da imaturidade. Né? Porque nesse ponto, professor, você pode utilizar o texto aí de Provérbios 6 para aprender com a formiga, né? Porque ele vai dizer assim, olha, no verso 7, ela, a formiga, não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Quer dizer, qual que é o ensinamento da formiga? É que ela sabe o que ela precisa fazer, Vitor. É independente se alguém está mandando ou não. E aqui a gente vê a diferença do adulto e a diferença do adolescente. O adolescente, ele precisa que alguém mande ele fazer as coisas. Se a mãe, se o pai não falar assim, olha, vai arrumar seu quarto, ele não vai arrumar. Olha, se a mãe não chegar lá e falar assim, olha, você tem prova semana que vem, então você vai estudar essa semana, dá seu celular aqui, ele não vai fazer. Ele precisa que sempre alguém esteja ordenando, mandando. É por isso que é engraçado que na escola sempre tem aquela pergunta, né? O professor, mas o senhor vai dar nota? Olha, mas o senhor vai vistar essa atividade? Porque se o professor não for dar nota, eu não vou fazer. Né? Então, um adolescente, ele sempre precisa disso. E o adulto, não. Pessoas que já são maduras, que fazem que nem a formiga, fazem aquilo que devem ser feito. Mesmo que, às vezes, é contrário à sua vontade. Mesmo que não dê prazer. Acordar cedo para a escola dominical, de manhã, no domingo de manhã, um único dia, de dormir um pouco mais tarde. Realmente é prazeroso se acordar ali 8 horas da manhã, 7 horas da manhã? Não é. Mas o adulto, a pessoa que é madura, ela se dispõe, ela acorda por quê? Porque é isso que eu devo fazer. Então, a pessoa que é preguiçosa, ela é imatura. Né? E o nosso chamado é exatamente para isso, para amadurecer. Fazer aquilo que nós... Não fazer aquilo que nós apenas queremos, mas fazer aquilo que nós devemos. Sem alguém ordenar, sem alguém ficar puxando a orelha, sem o pastor ter que ficar conversando, sem o líder ter que ficar puxando a orelha. Não. Eu vou ir para a escola dominical por quê? Porque é o que eu devo fazer. Olha, eu vou para a igreja por quê? Porque é o que eu devo fazer. Porque é o melhor que eu devo fazer. Né? Então, esse chamado é um chamado de amadurecimento também, que é importante você destacar para os seus alunos. Então, eu acredito que os professores aí estão tendo a ideia do caminho que a gente está seguindo nessa lição e várias possibilidades que você tem para seguir. Usamos o exemplo aqui do trabalho na igreja e o Daniel citou várias questões e você pode aproveitar, olhar para a realidade do jovem e usar vários exemplos práticos dos nãos que nós dizemos por questões da nossa comodidade e em detrimento de coisas que valeriam a pena nós fazermos.
Nós não vamos ficar estendendo aqui, vários exemplos que poderíamos usar. Aqui tem a questão do trabalho na sua profissão, então a pessoa é um profissional, o jovem ele trabalha, e às vezes ele vai desinteressado pelo trabalho, fica ali sem querer cumprir as suas responsabilidades, fala, não vou fazer o que o meu chefe, eu vou fazer só o que eu tenho que fazer aqui e ponto, acabou. E o convite do livro de Provérbios, esse convite da proatividade, esse convite de servir, de produzir, ele precisa gerar algo a mais em nós. Nós podemos produzir realmente, nós podemos gerar valor, e às vezes você não percebe que a sua profissão, o trabalho que você exerce, às vezes não é a profissão do seu sonho, você não está fazendo aquilo que você realmente gostaria de fazer, mas aquela profissão, aquele trabalho, aquele dinheiro que você está conquistando e aquela função que você está exercendo, você só tem ela porque ela tem algum valor, ela vai gerar algo em toda a cadeia ali, é necessário. Então você tem que pensar, eu estou gerando algo de valor. Então eu preciso valorizar isso aqui. Então o convite também que o livro de Provérbios vai nos dizer, que a gente pode intuir para a nossa prática, para o nosso cotidiano, é que a gente pode se aperfeiçoar no que a gente está fazendo. A gente não precisa ter a preguiça de exercer as nossas tarefas do dia a dia, as nossas responsabilidades do trabalho. Vamos vencer essa mentalidade, vamos amadurecer, como o Daniel trouxe aqui, vamos exercer realmente o que a gente precisa fazer, vamos cumprir as nossas responsabilidades. A mesma coisa sobre o nosso futuro. Aqui o terceiro ponto, investir no nosso futuro. Às vezes a gente tem preguiça de investir no nosso futuro, de estudar, de pagar um curso, de procurar um curso que a gente precisa fazer. Que profissão eu quero exercer? É isso. Por que eu já não começo a me preparar? Por que eu já não começo a me preparar para o vestibular? Invista no seu futuro, não deixe a preguiça te vencer, te ganhar nisso. Isso vai te trazer prejuízos. Não, rompa essa barreira e haja, produza. Proatividade já é o tema da lição, né, Dani? E neste ponto do investindo para o futuro, o professor também pode utilizar o texto, porque o que a formiga faz? Ela antecipa. Né? Ela guarda o alimento no verão pensando no inverno. Né? Então ela está pensando no futuro, e o chamado de Provérbios, chamado para nós, é isso, é antecipar, é sempre pensar no futuro. O preguiçoso não, o preguiçoso ele pensa no agora, o preguiçoso pensa no prazer imediato. Então quando nós vamos à igreja, muitas vezes o jovem ele pode pensar assim, olha, mas por que eu tenho que ir para a igreja? Olha, por que eu tenho que ir nesse culto? Ele não vê ali um sentido, mas ele está pensando no agora. O convite para nós é de deixarmos a preguiça e anteciparmos, pensarmos à frente, pensarmos no futuro. Né? Então essa é a questão da proatividade, é a gente se levantar pensando, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso agir, eu preciso aperfeiçoar na minha profissão, olha, eu preciso me dedicar à igreja, pensando no quê? Não pensando apenas no agora, mas pensando que haverá uma recompensa lá na frente. Então é isso, professores, professoras. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Esperamos que esse subsídio possa te ajudar na preparação de aula, tá certo? Então, use a revista, acompanhe as dicas que estão aqui, acompanhe o conteúdo, aproveite esse subsídio e prepare a sua aula, desenvolva a sua aula para trazer essa reflexão para a sua sala, para os jovens. Então, nós já agradecemos e pedimos que Deus abençoe aí o seu trabalho e a sua aula.